13 de fevereiro de 2024, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Terça-feira de carnaval, um dia consagrado a Deus, para o nosso descanso, para a convivência familiar. Você que está escutando essa mensagem, desejo um excelente feriado a você, né? Hoje é dia de passear, dia de se divertir, mas com prudência e consagrando o nosso dia à santidade que vem de Deus, não é verdade? Meus queridos, amanhã é quarta-feira de cinzas, então hoje nós vamos encerrar, né, com o dia de hoje, essa primeira parte do tempo comum. Por que, padre, a primeira parte, né? Porque nós vamos até o início da quaresma, é o tempo comum. Depois nós vamos viver a quaresma, 40 dias. Depois nós vamos viver mais 7 semanas do tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa se encerra com o domingo de Pentecostes. E depois nós vamos retomar o tempo comum, de onde nós paramos, dessa sexta semana, que vai até o fim do ano litúrgico, até o fim do ano civil também. Então, só para vocês entenderem, tá bom? Então, hoje é a terça-feira da sexta semana do tempo comum, e amanhã nós vamos iniciar um novo tempo litúrgico, que é a quaresma. Por isso nós vamos mudar os textos. A quaresma tem textos próprios para cada dia, que não segue uma sequência, como a gente acompanha no tempo comum. Então, no tempo da quaresma, a sequência não é do texto, de um texto bíblico, a sequência é de uma temática. Então, nós vamos seguir temáticas ao longo da quaresma, tá? Porque às vezes a gente percebe, vocês têm acompanhado as histórias, né? Nós acabamos, por exemplo, de refletir o livro dos reis, né? E depois o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, depois os livros dos reis. E agora nós começamos São Tiago, né? E vai dar uma interrompida. Vocês vão ver que no tempo da quaresma, durante a semana, não tem uma sequência, tá bom? Só para vocês entenderem. Muito bem, nós vamos meditar nesta manhã dessa terça-feira de carnaval, continuando o texto de ontem, São Tiago. Hoje é o capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis, todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos a meditação, a reflexão do texto de São Tiago, e hoje ele começa falando da questão da provação, depois ele vai passar para a questão da tentação e vai concluir com a questão, aliás, quando fala de tentação, também fala do pecado, né? E vai concluir com a questão dos dons que vêm de Deus. Então vamos começar a primeira parte, que vai falar da provação. Ontem já começou essa temática, né? Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida. Então São Tiago está falando assim: vocês precisam ser firmes nas provações que vocês têm enfrentado.
Por quê? Porque às vezes a gente afrouxa, às vezes a gente desiste, às vezes a gente para no meio do caminho, né? Lembrando que São Tiago, a carta de São Tiago é chamada carta circular, porque não é endereçada a uma comunidade específica. Ela foi endereçada a várias comunidades, e comunidades da chamada dispersão, ou seja, cristãos que estavam sendo perseguidos. Lembrando que no primeiro século a perseguição cristã era acirrada. Então São Tiago está falando assim: não resistam e não desistam, mas resistem, né? Vocês precisam resistir ao mal. Depois ele vai falar assim: as provações que vocês estão passando e as diversas tentações, vocês nunca digam que vem de Deus. Nunca digam que vem de Deus. Porque Deus, ele não é tentado por ninguém e muito menos ele tenta ninguém. Está dizendo o texto aqui. E sabe, minha gente, isso é importante para nós, porque muitas vezes nós culpamos a Deus das coisas, né? Vou dar um exemplo típico. Você perde um ente querido, né? Você perde uma pessoa querida da sua família ou amigo, né? Acaba, né, de maneira súbita ou surpresa, falecendo. Quantas vezes nos vem um questionamento: por que Deus? Né? Se tem alguém que não é culpado das provações, das tentações, dos sofrimentos e da morte, é Deus. Deus não é culpado de nada, né? Aliás, uma coisa importante para a gente, que é uma questão de linguagem, mas é uma questão muito importante. Presta bem atenção no que o padre vai dizer, né? Não é bem a temática de hoje, mas é muito importante, o Espírito Santo vem inspirar. Deus não é causa da morte de ninguém, minha gente. A morte é fruto do pecado, entendeu? Tem muita gente que, e às vezes, de maneira indevida, alguns pregadores, alguns clérigos, alguns sacerdotes, até mesmo diáconos, quando presidem Ezequias, por exemplo, eles falam assim: Deus veio buscá-lo, né? Ou seja, Deus provocou a morte. Isso é uma heresia. O texto de hoje está falando assim: Deus não é causa de mal algum. Padre, mas a pessoa quando morre não é chamada por Deus? Presta bem atenção para você entender. A pessoa, primeiro, ela morre e no ato da morte, Deus a chama. Não, Deus não a chama antes da morte, porque senão Deus seria a causa da morte. É porque ela morreu e no ato da sua morte que Deus estende o braço e a chama. Deu para entender? Primeiro a morte, depois, ou eu posso até dizer ao mesmo tempo, o chamado. Mas não primeiro o chamado de Deus e por consequência a morte. Porque senão estou dizendo que Deus provocou a morte de alguém. E a morte é consequência do pecado. Deus não é causa da morte de ninguém. Deu para entender? Eu escutei essa explicação de um teólogo. Estava escutando uma vez uma pregação. E a gente meu TCC, eu falei bastante do sofrimento da morte, né? Meu TCC de teologia. E do sofrimento como um todo, né? E em nenhum dos textos que eu utilizei muitos textos e muitos teólogos. Nenhum dos textos aborda a causa do sofrimento e da morte dessa maneira, como uma antecipação ao chamado de Deus. O chamado de Deus ele é posterior, porque senão Deus ele seria aquilo que está provocando o mal, e Deus não provoca mal de ninguém. Simplesmente, no ato do mal, ele age e ele chama, e ele leva, e ele segura, ele nos carrega. É diferente. É muito diferente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Isso vale para os sofrimentos, isso vale para a morte, como eu acabei de exemplificar, né? Mas isso vale também para as tentações diversas, né? Às vezes a gente culpa Deus pelos nossos pecados, e Deus não tem culpa nenhuma. Quem é o culpado pelos nossos pecados?
as nossas concupiscências. No nosso coração, na nossa alma, habita a chamada concupiscência, que é uma tendência ao mal. Então todos nós temos. Então durante toda a nossa vida nós vamos ter isso em nós e nós vamos ter uma luta interior. Todo ser humano tem essa luta interior. Todo ser humano tem uma briga consigo mesmo. É uma luta desigual às vezes. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos da espiritualidade, da fé, dos sacramentos da igreja. Para a gente conseguir lutar e vencer. Porque só pela nossa humanidade e pelas nossas forças, nós não vencemos as tentações. Não vencemos. Né? Você pode perceber, às vezes você está tranquilo, e vem um pensamento do nada, vai lá e faz tal coisa. Você sabe que aquilo é errado. Vai lá e faz tal coisa. De onde vem isso? Não vem de Deus. Né? Vem das nossas concupiscências, que são as seduções do maligno que permearam nossa alma pelo pecado original. Nós já nascemos com a semente, com essa sementinha de tendências a pecar. Né? Sabe que quando você... vou dar um exemplo. Você vai plantar cebolinha, salsinha, num vaso, e tá cheio de erva daninha. Sabe aqueles matinhos que vai crescendo? Você vai lá e você arranca, deixa a terra limpinha, aí você cavuca a terra, deixa a terra macia, aí você abre os buraquinhos e você planta as sementes daquilo que você quer que cresça, né? Cebolinha, salsinha, etc. Só que, dali a pouquinho, você vai percebendo que cresce mais matinhos. Aí você fala, mas puxa vida, eu arranquei tudo. Pois é, ali ficou, ali na terra, permaneceu ainda como se fossem sementinhas desses matinhos que você não percebeu. Então, minha gente, nós chamamos isso de concupiscência. O matinho é o pecado, né? Só que mesmo que ele não cresça, ele está lá, de maneira potencial. Ele está lá e ele vai crescer um momento, né? Ele vai crescer, mas eu fiz de tudo, arranquei tudo que tinha. Pois é, mas está lá. Isso é a concupiscência, é a tendência a desabrochar ao mal. Todos nós temos. Padre, por que isso acontece na vida humana? É a consequência do pecado. O pecado produziu isso, né? Por isso que nós, quando somos batizados, o que é o batismo? O batismo é você cortar o matinho. É cortar o matinho. Só que a concupiscência fica lá. Por isso, dali a pouco você vai cair em pecado de novo, você vai ter que se confessar. É como se fosse um novo batismo, a confissão. Por quê? Vai ter que cortar de novo. E vai ter que ser assim por toda a vida. Porque você não sabe como aquilo está lá, mas está. Então vai ser uma luta até o último suspiro. Só que isso não vem de Deus. Essa que é a questão de hoje. Essa que é a questão de hoje. E olha, com toda a minha convicção, enquanto sacerdote, eu vou dizer uma coisa a vocês. Deus se utiliza das piores das nossas concupiscências e tendências para fazer com que nós nos aproximemos dele. Você pode ter certeza. Ter certeza. Por isso que naquilo que em nós sabemos que é defeituoso, é vicioso, que não é virtude, que não vem de Deus, que nós possamos usar de tudo aquilo que em nós gostaríamos que fosse diferente, não é? Que nós possamos usar isso para Deus. Use para Deus, né? Converta o que aparece como um defeito, como uma irregularidade, converta tudo isso para o serviço de Deus. Use daquilo que pode ser vício, pode ser defeito, para o seu crescimento espiritual, né? Mas, padre, o mal
pode ser usado para o bem? É claro que pode. Santo Agostinho fala assim: Deus, ele se utiliza até mesmo dos males para conquistar um bem maior. Porque se Deus não conseguisse lucrar um bem maior, mesmo em cima dos males aparentes, Deus não permitiria o mal. Né? Tem um texto de São Paulo que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que Deus, ele tolera o pecado. Porque a graça dele vai humilhar o estado de pecado. Porque ele é maior. O dom de Deus é maior. Olha que bonito, minha gente. Né? O problema nosso é que nós temos tantos defeitos. E mesmo aquilo que é defeito em nós e que a gente muitas vezes não consegue mudar, a gente usa de maneira indevida e usa para o mal. Usa para o mal. E isso nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, né? Então, minha gente, não culpemos a Deus por aquilo que Deus não tem culpa. Não culpemos a Deus. Depois, a carta de São Tiago vai falar dos dons de Deus, né? Se a tentação não vem de Deus, mas das sementes que o inimigo lançou na nossa alma pelo pecado original, pelo a situação contrária, que são os dons, as coisas boas, as virtudes, tudo vem de Deus, né? Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes. Olha que bonito. No fundo, a gente vai concluir essa reflexão dizendo o quê? Minha gente, nós temos que olhar para nós. Olha, se eu quero ser católico e ser cristão, eu não posso ficar justificando o que em mim é pecaminoso, o que em mim não é virtuoso. Tem gente que justifica, né? Tem gente que quer fazer com que o seu defeito seja algo normal, seja a norma. Tem gente que quer fazer do seu defeito, né? Que o seu defeito seja aparentemente algo bom. Pare de enganar você e a Deus. Nenhum pecado e defeito é bom. Sejamos honestos. Se você vive numa vida de distanciamento de Deus e pecado, diga para você mesmo: eu vivo de maneira irregular. Você tem que ter hombridade para falar assim: eu vivo no estado de pecado. Eu vivo no estado de pecado. Eu gostaria de não viver, mas as situações da minha vida, os acontecimentos me levaram a essa situação. Eu vivo no estado de pecado. Eu não posso mudar a verdade e o evangelho. As pessoas hoje em dia querem mudar o evangelho para poder se tornar lícitas suas situações, né? As suas realidades. Então a gente tem que ter hombridade, honestidade conosco e com Deus sobre o que nós fazemos e o estado de vida que nós levamos, né? E uma outra coisa, minha gente: assumir o que em nós é pecado e é defeito. Eu tenho esse defeito em mim, né? De onde veio? Das minhas escolhas, né? Eu já nasci desse jeito, né? Eu comecei a ser dessa maneira, esses defeitos, em certo momento da minha vida. Eu tenho que ser honesto com Deus e comigo mesmo, tá? Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que reconhecer que tudo que é defeituoso vem da minha humanidade frágil. E tudo o que em mim é virtuoso, é bom, não vem de mim, mas vem de Deus. Se eu tenho pecados, tenho defeitos, graves ou leves, isso vem de mim. Se eu sou bom, eu sou o cara, eu sou bom nisso, naquilo, eu tenho virtudes, eu tenho dons, isso vem de Deus. É sempre assim. E nós devemos humildemente nos reconhecer assim. Nós somos o princípio. As nossas concupiscências é o princípio
da nossa maldade e dos nossos pecados. Mas o Espírito que habita em nós, pelo batismo e pela busca da vida de santidade pelos sacramentos da igreja, é o princípio dos dons e das virtudes. E a nossa vida vai ser, até o último suspiro, uma luta interior entre as concupiscências, as vontades pecaminosas os dons de Deus que habitam em nós, os dons do Espírito. Nós sempre teremos essa luta interior. Isso me faz lembrar muito aquela carta de São Paulo aos Romanos, né? Muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que não quero, porque em mim habita duas leis, uma que me impele para o pecado e outra que me impele para Deus. E às vezes a lei que me joga para o pecado é muito mais forte do que a me leva para Deus. Às vezes é o contrário, a que me leva para Deus é mais forte do que a que me leva ao pecado. Quem de nós já não experimentou isso? Sabe aquele momento da vida que você está cheio de Deus? Você se confessou, você está bem, você está em estado de graça, nada te tira do sério, nada te tira de Deus, nem o pecado, nem os seus vícios, nem seus maus hábitos, nada te faz se distanciar de Deus. Você consegue viver a santidade. Só que tem momentos da vida que você está revoltado e você se lança na vida de pecado, né? Todo mundo passou por isso. É uma luta interior. Mas nós temos que reconhecer que o mal que habita em nós vem das nossas concupiscências. E o bem que habita em nós vem de Deus. Que nós gravemos isso no nosso coração. Meus queridos, desejo um dia de carnaval abençoado, né? Se você vai passear, vai comemorar essa festa, que lá na sua origem remetia-se até mesmo à festa litúrgica da igreja. Depois, infelizmente, no Brasil, pela tradição e pelo passar dos anos, essa festa do carnaval se tornou, lamentavelmente, uma festa de muita perversão, né? Mas, no fundo, minha gente, tudo depende de nós mesmos, né? Então, se você for passear, for sair, for se divertir, faça com prudência, né? Cuidado, toma cuidado, seja uma pessoa madura, pacífica, uma pessoa ordenada e curta cada momento da sua existência de maneira responsável. Que Deus assim te proteja. Força e coragem, amanhã é quarta-feira de cinzas. Não esqueçam que amanhã é dia de jejum e abstinência de carne, tá? Desde a meia-noite até a meia-noite do dia seguinte, tá bom? Então, amanhã é o dia inteirinho, é dia de jejum e abstinência de carne, tá? Estão isentos do jejum, só para lembrar, os idosos, né? As pessoas que tomam remédios de tarja preta, as grávidas, quem tem fragilidade corporal, fisiológica. Se você não pode ficar sem comer, não vai fazê-lo. Mas faça abstinência de carne. A abstinência de carne é para todos. Padre, como eu devo fazer o jejum de amanhã? Você vai deixar uma das refeições principais do dia, tá? Ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, tá? De modo que você perceba a necessidade, sinta a falta do alimento. Se você não sente fome, não sente vontade de comer mais, você não fez jejum. Padre, eu posso diminuir, por exemplo, meu almoço? Já é considerado jejum? Se você diminuir num ponto que você deseja comer mais, mas você parou por ali, você fez jejum. O objetivo qual é, minha gente? Né? Olha, a primeira coisa, Deus não precisa de nenhum sacrifício humano. Ele é Deus, ele é pleno. Tudo que a gente faz enquanto igreja, a gente faz para nossa santificação, né? Nada do que a gente faz vai aumentar ou diminuir a glória de Deus, viu? É bom você gravar isso, né? Nada. Tudo que a gente faz é para refletir para nós mesmos. Então, a penitência na quarta-feira de cinzas, o jejum da quarta-feira de cinzas e o da sexta-feira santa, são só 2 vezes por ano que a igreja pede isso,
É para que a gente sinta a necessidade do alimento e perceba o quão frágil nós somos. É só esse o objetivo. Aí, padre, então eu já sei isso, então eu não preciso fazer. Não, você tem que sentir na carne. Não basta o conhecimento intelectual. Você tem que sentir na sua carne essa vontade de fazer algo que você se dispôs a não fazer. No fundo, a igreja começa a quaresma mostrando para a gente, né, o que a gente vai enfrentar ao longo dos 40 dias. A tentação. Faça essa experiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amanhã nós vamos começar a rezar o nosso momento de espiritualidade. Amanhã será postada a homilia na missa de cinzas. E depois da quinta-feira em diante, tá bom? Reze comigo. Reze comigo às 6 da manhã durante a semana, tá bom? No momento de espiritualidade e partilha da palavra que farei ao vivo. Um convite especial a você. Reze comigo durante essa quaresma. Todas as manhãs, às 6 horas, pelo Facebook e pelo YouTube. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.